Eu queria que você falasse um pouco como foi depois de constatado o diagnóstico, como é que foi a comunicação para a família? Para os avós, para os tios, eh, como é que foi esse momento? Houve compreensão? As pessoas tinham noção do que significava aquilo? Como é que foi na sua percepção? Olha, em alguns momentos eu senti que houve um descrédito, né, principalmente para quem não tinha muita convivência com a nossa realidade ali, as pessoas sempre acham que: "Ah, não, que isso, ele só não fala", né, porque como eu te falei, o grande marco do Cauã foi que ele não fala, né, Uhum. não Ele fala até fala, hoje. ele desenvolveu fala? Hoje não Até desenvolve. hoje não fala, ele começou a falar agora, né, se comunica bem com outras estratégias que a gente tem, mas então esse foi o grande a questão do Cauã e as pessoas falavam: "Não, ele só não fala, que isso". Porque a gente está muito acostumado a ver cara na deficiência, né. Sim, Ah sim. não, você vê a pessoa com síndrome de Down, o cadeirante, né, o deficiente visual, mas, no Inclusive autismo não tem. tem essa discussão, né, Sim, se o autista é um deficiente, se o autismo é deficiência sim. ou não. E, na verdade, eu escutei várias vertentes sobre ser ou não ser considerado deficiente, porque é como você falou, se não for visível, Sim. aí já se tem aquela resistência em Sempre dizer tem que dúvida, né. Hoje já é pacificado que é uma deficiência, e isso é até sim, uma vitória para a comunidade autista, porque existem coisas envolvidas aí, né, tratamento médico, acesso a tratamento, acesso a prioridades, e a gente realmente precisa desses direitos, e foi muito bom que isso acontecesse, né. Agora é só fazer valer. O Brasil tem uma gama muito boa de legislação, graças a Deus. assim, eu te interrompi, você me desculpe, você falava sobre o momento de comunicar a família, eu entrei com essa Ah, coisa da sim. deficiência. Então, aí a gente falou na época, para nós já era, assim, pacífico, que apesar do sofrimento, né, o meu e do meu marido, a Uhum. gente teve nosso sofrimento, nosso choro, no sentido de se preocupar com o futuro do nosso filho, né. Já não era mais essa questão nem de tanto luto, mas de se preocupar, como vai ser, porque a gente não sabe até quando vai estar aqui, enfim. Mas a gente comunicou, os meus pais, os pais, né, os meus sogros souberam, alguns não tiveram muita credibilidade, mas ao longo do tempo, uma característica que não tem como deixar de você comparar é o desenvolvimento dos pares da mesma idade. Sim. Então, com 2 anos, talvez você não vai conseguir discernir muito, porque as crianças ainda são meio que bebês, né? Uhum. Mas vai chegando 3, 4, 5, você vai vendo que vai distanciando muito das outras crianças. Então, assim, nesse sentido, acho que a gente não teve muito essa preocupação de o que iam achar, né? A gente se voltou Uhum. muito para dentro da nossa família, a gente se fortaleceu enquanto pais mesmo, para buscar o melhor para o nosso filho. Olha só, você falando disso, do fortalecimento, né, da família, você poderia me dizer se você tem algum conhecimento de estatística em relação à família depois de diagnosticado o filho, se a família permanece ou se abala a estrutura da família? Tem alguma informação sobre isso, Tati? Olha, infelizmente se abala muito, se abala muito. Os índices de divórcio de famílias com crianças dentro do espectro do autismo é em torno de 4 a 5 vezes maior, assim, é uma coisa alarmante. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, acho que não só brasileira, mas no Brasil principalmente, né, que a mãe assume muito mais as responsabilidades, sempre Sim. cabe à mulher, né. Então, assim, você conviver com uma criança atípica é uma total abnegação de tudo. Você tem lugares simples que você quer ir, você não consegue ir. Você não dá conta de ir para um simples churrasco de família como qualquer outra pessoa. Então isso é impactante demais para a rotina Uhum. do casal, da família. É uma criança que chora muito, como eu falei. Enfim, não é criança nenhuma é tranquila, né, vou deixar isso Criança claro. normal não é Mas, tranquila. gente, não tem comparação, não é uma coisa assim que, dá um brinquedinho ali que para de chorar ou, sabe, vamos levar ali, igual eu escuto muito: "Não, a gente vai para aquele lugar ali, tem brinquedoteca". Gente, meu filho vai chegar na brinquedoteca, vai querer desligar o ventilador da brinquedoteca ou procurar contar o número de lâmpadas, porque tem outros processos ali Certo. nele, né. Então, dá muito mais trabalho e muitas vezes as famílias são desfeitas, infelizmente, Olha, né, então, então a gente casos de precisa divórcio muito, acontecem. muito, muito. Isso é
uma tristeza, né? Porque também não é um momento agora de dizer a culpa, mas é um processo que precisa ser pensado, né? Porque a mãe não fez aquele filho sozinho. Aquele filho é fruto de Exatamente. um relacionamento, de uma convivência, de um amor, de uma idealização de família. Aí é aquilo que eu volto a falar, meu filho então veio com um problema, eu vou devolver, ou então eu vou sair do jogo? Eu não dou conta. Eu Eu não ouvi dou dizer, ah, não conta, dou eu não dou conta, eu não dou conta. conta, né? Fica aí que eu não dou conta. Aliás, é o que a gente percebe hoje, né? Com alguns pais, que eu vou usar essa expressão, mas com todas as aspas, despreparado, porque não entra na questão de preparado para quê, mas não dou conta, estou despreparado para isso, eu vou sair do jogo. Isso é fica muito conivente, me fugiu a palavra, fica muito fácil de resolver o problema só saindo do jogo, né? E eu sei que então deve ter sido muito difícil. E tem uma questão que alguém já conversou comigo, que eu queria passar para você, para a gente falar um pouquinho sobre isso, Tatiana. Dentro da sua experiência, é que você falou uma palavra interessante, mãe atípica. Por exemplo, para quem não convive com um autista ou um PCD, a gente fica às vezes assim vendido diante das expressões. Por exemplo, você, por favor, que está participando dessa conversa, colabora comigo aí. Quais são as expressões que a gente ouve e às vezes não entende porque a gente não está passando por aquela situação? Você falou assim, mãe atípica, capacitismo, a gente ouve falar, TEA, né? TEA, espectro autista. Então, assim, as pessoas falam assim, eu tinha medo de me dirigir àquela família porque eu não sabia nem as palavras corretas para usar. Então tem isso também. Então, esse canal, essa conversa, se você tiver alguma outra palavra que você já ouviu, Pode que para mandar. você é totalmente estranha, eu tinha que correr para saber o que, que é. A gente fica, quem não está na situação, imagino, fica preocupado de, às vezes, falar uma palavra indevida, fazer uma colocação indevida, falar algo inapropriado. Então, assim, Tatiana, o que, que você poderia dizer para nós aqui da comunidade? Dá um conselho para a gente. Interessantíssima sua pergunta, mas eu acho que o principal parece difícil, mas é fácil, sabe? O principal que a gente precisa ter em mente é a atitude do acolhimento. Sim. É o amor, é a empatia, né? Porque a gente que é pai atípico, mãe atípica, a gente às vezes tenta frequentar lugares dos nossos filhos e a criança que pula, que grita, que chora, e aí logo você vê aqueles olhares, aquele tamanho. Então, não adianta, às vezes a pessoa pode ter toda a boa vontade aliás, ter todo o conhecimento técnico, mas se não tem a barreira atitudinal é o principal, né? Então, eu já tive um caso uma vez, vou contar o caso porque ilustra melhor o que a gente vai falar. Uhum. Eu fui num consultório de um psiquiatra famosíssimo em Brasília, com uma consulta dele na época custava assim uma base de R$ 800. E o Cauã teve uma crise ali dentro do consultório. Ele entrou numa de querer abrir as portas das salas e começou a chorar. Simplesmente o psiquiatra tocou a gente dali de dentro. Olha que Tocou, tipo assim, tá bom, vamos. Eu tive que sair arrastando o Cauã de dentro do consultório até o carro, que era lá no estacionamento do Brasília Shopping. As pessoas olhavam assim pela janela, eu estava com a minha secretária, Terezinha, ela me ajudando, a gente tentando arrastar ele para dentro do carro, que ele estava em crise. E as pessoas olhavam pela janela, você vai matar o menino, hein? Olha isso, gente. Então, acho que a primeira coisa é essa questão atitudinal. Você está vendo uma criança chorando, berrando, gritando, se você não vai ajudar, não atrapalha. E nem julgue. Nada. Fica na sua, entendeu? Então, assim, tem essas situações. Então, é um desafio para aquela família já sair de casa, ir num restaurante, ir numa igreja, ir numa consulta médica. Semana passada, a médica atual do Cauã, maravilhosa, um beijo para ela, a doutora Ellen Siqueira.
ela botou na página dela que ela já teve que descer do consultório para consultar um paciente dentro do carro, porque ela é A maravilhosa, né? humanização. Sim, já teve vezes do Cauã dar crise no consultório e ela passar ele na frente, ela tá escutando ele chorando. Quer dizer, é uma atitude. É a atitude. Não adianta a pessoa fazer pós, doutorado, mestrado, ter uma consulta de R$ 2.000, se ela não tem a humanidade, né, da De empatia, acolher do e perceber aquele acolhimento. momento difícil para a família. Exatamente. Agora, das palavras que você citou, Sim, Marilene, eu sim. acho que o capacitismo é interessante a gente falar, porque ele serve para todas as deficiências, né? O capacitismo é quando você julga a pessoa pela deficiência. A deficiência vem primeiro do que o ser humano. Então, se é surdo, não é capaz disso, se é autista, não é capaz daquilo, você está sempre menosprezando a capacidade. Nivela sempre para baixo. Exatamente. E a gente se surpreende muito, assim. O meu filho, ele é uma criança que não fala, mas ele surpreende a gente com o entendimento das coisas, assim. Outro dia eu falei para ele assim, Cauã, vamos dormir. Era mais ou menos umas 8 da noite, 8h30. Aí ele pegou meu celular, abriu o bloco de notas e escreveu 21h30. Olha! Então, assim, a gente pensa que porque não fala, que porque tem ali alguma coisa instalada, mas tá ali, o ser humano tá ali, ele tá sentindo, ele tá sabendo que você tá falando dele, né? Então ele tá ali, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, Olha né? só. Eu sigo uma mãe, acho que é Mariana Rosas, a filha dela tem autismo associado a outras questões, e ela não se comunica, ela é cadeirante, mas ela escreve livros com aplicativos, né? Assim, pela visão, Olha ela se isso. comunica pela visão. Então, a tecnologia assistiva, são essas tecnologias que auxiliam, né, as pessoas a se comunicar, elas possibilitam muita coisa, possibilitam a gente entender o que está dentro daquelas cabecinhas ali, né? Olha Porque só. tem ali seres humanos fantásticos, com certeza. Ótimo esclarecimento. Então, capacitismo. Nós vamos verificar as outras expressões que nossa comunidade está mandando aí, e oportunamente a Tatiana vai falar sobre cada uma delas. Bom, nós vamos fechar esse primeiro bloco, e próximo bloco, e eu quero que você continue aí na nossa próxima conversa, nós vamos marcar o dia certinho que vai ser publicado essa nossa conversa, a gente vai falar sobre o momento da escola. Chegar já vencendo um desafio que muitas famílias, eu me lembro, que não sabiam nada desses termos técnicos, mas qualquer pessoa não, muitas pessoas, quando tinham PCD, que é uma expressão que também antes eram nomes horríveis, que não convém nem repetir aqui, se dava, né? As pessoas escondiam dentro de casa, era escondido. Era aquela coisa de não mostrar para a sociedade que tinha uma pessoa com deficiência em casa. Então, pelos estudos, pelo menos no que tange ao autismo, tem 50, 60 anos que vem sido estudado, né? Mas ainda hoje, por N situações, tem pessoas que preferem esconder. Não quero expor o meu querido, o meu integrante da minha família que tem deficiência. Então, eu imagino que também no momento de você rompeu essa barreira. Não, eu não vou deixar o meu filho escondido, eu quero explorar o potencial dele, porque tem o potencial, como você falou, não é a deficiência que vai definir a pessoa, é o momento para a escola. A escola é que é o lugar de todos os mundos. Eu trato disso na minha dissertação. A escola é o lugar de todo mundo. Então, eu queria que no próximo bloco você ficasse aí, porque nós vamos conversar com a Tatiana para saber como é que foi o momento da chegada do Cauã na escola.